Boa noite. Tivemos um dia intenso, mas creio que muito positivo. E vamos ter agora também uma noite e uma jornada intensa e creio que também muito positiva. Eu gostaria que nós começássemos com a nossa entrega ao Senhor e preparação para a jornada desta noite. E por isso gostaria de convidar cada um de nós, eu sei que ainda temos algumas pessoas entrando, gostaria que fôssemos tomando os nossos lugares para termos um momento de oração no qual poderemos buscar ao Senhor e preparar-nos para a mensagem desta noite. Assim que nos nossos lugares vou pedir àqueles que puderem e desejarem para nos ajoelharmos perante o Senhor para uma oração. Poderoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, vimos à Tua presença em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Queremos neste momento, Senhor, suplicar que a Tua graça misericordiosa possa perdoar os nossos pecados. Queremos confessá-los, reconhecê-los, arrependê-los, para que possamos ser plenamente justificados em vez de nos justificarmos. Queremos pedir-te que nos recebas e que neste momento nos purifiques, nos santifiques e nos prepares para sermos instrumentos na Tua mão, para sermos usados pelo Teu Espírito. Por favor, Senhor, opera muito mais daquilo que podemos imaginar ou pedir. Por favor, Senhor, opera nos nossos corações. Opera nas nossas mentes, com o Teu Santo Espírito. Quero pedir-te que nos unjas para ministrar e receber e aceitar e praticar a Tua palavra. Estamos num momento da história muito especial. Precisamos estar preparados, precisamos entender esse momento. Por isso eu te peço neste momento todo o poder para ministrar e receber a Tua palavra e o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nós fizéssemos um breve resumo do que falámos ontem. Estamos no contexto da batalha final. Eu não sei quantos já têm clara na sua mente a noção de qual é a batalha final. O objetivo foi ter um título que tivesse uma abrangência de várias coisas. E esta batalha final talvez tenha mais significado do que aquilo que possamos à primeira vista entender. O Espírito de Profecia usa também esta expressão. Nós partimos de uma pergunta: quão próximos estamos do fim? No contexto do que Jesus apresentou em Mateus 24, do que Jesus apresentou em várias das suas apresentações e parábolas, dizendo quem lê entenda, e dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Nós
chegamos a uma conclusão clara e importante, que pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, diz 2 Tessalonicenses 2, isso não sucederá, e Paulo usa a mesma expressão que Jesus usa em Mateus 24, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E compreendemos também de uma forma clara a diferença entre apostasia na igreja e apostasia da igreja. A noção de que, por muito que exista apostasia na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela e não teremos apostasia da igreja. Vamos ter divisões na igreja e formar-se-ão dois partidos. Falamos claramente de que este cenário está já a acontecer na nossa igreja. Já não é uma previsão de futuro. Nós já vemos uma polarização muito grande a acontecer. E eu não estou sequer a fazer uma análise crítica do assunto. Eu estou só a fazer uma análise descritiva dos factos. Temos um lado da igreja que crê que o culto pode ser mais interativo, pode ser mais metasensorial, pode ser mais emergente, e temos uma outra parte da igreja que crê que o culto deve manter e até voltar um pouco àquilo que sempre pautou a identidade da igreja. Temos um lado que crê, e se polarizou muito fortemente em todo o tempo antes da última conferência geral, na ordenação da mulher, e outro lado que não crê na ordenação pastoral da mulher. Quero esclarecer, porque às vezes há aí alguns truques de compreensão. Nós sempre ordenamos mulheres na igreja, não as ordenamos ao ministério pastoral. Então, temos várias mulheres que já foram ordenadas. Ordenar significa indigitar alguém para uma função. E estamos a falar aqui de uma determinada ordenação. Mas este não é o aspecto que eu quero ressaltar. Quero ressaltar o aspecto da polarização. Mesmo depois de uma votação, de várias votações, continuamos a ter pessoas que campos inteiros da nossa organização querendo continuar num determinado rumo. Não é falar disto que é expor a igreja, porque isto é o que está a ser exposto pela igreja, é o que está a acontecer. As notícias, os meios de comunicação não adventistas estiveram a falar sobre este embate que houve no nosso meio. Chegámos também à conclusão de que a sacudidura já começou. Ellen White utiliza essa expressão. Amanhã nós vamos falar sobre a compreensão das linhas proféticas e o quadro profético, os eventos que são sequenciais e os eventos que são não sequenciais e que vão acontecendo em paralelo. Vamos entrar um pouco nesse campo. E depois vimos que, segundo o que Paulo dizia, a segunda coisa que iria acontecer era a manifestação do homem da iniquidade. Isto também é um processo que inicia com toda a ação da serpente e do dragão e que se acentuará até Satanás se manifestar como o próprio Cristo, mas que a meio do processo ele vai aparecer ou querer colocar-se como o regente do mundo cristão. E nós chegamos a um ponto extremamente importante que eu gostaria que nós tivéssemos em conta. Apocalipse 13 nos faz um cenário em que vemos subir uma besta do mar, e a igreja sempre compreendeu essa besta como representando Roma papal, e esta besta, quem lhe deu o seu poder foi o dragão. E fazemos uma conexão com Daniel e a ponta pequena que se engrandeceu e que atacou o príncipe no lugar do seu santuário. Depois vemos que surge uma besta da terra e que essa besta só tem
um propósito, que é servir de ponte e canal para restabelecer o poderio da primeira besta falada, que recebeu uma ferida mortal. E a serpente se está a recuperar para a vingança, para o seu ataque final, e vimos que esse poderio estava na prática a ser, no momento, delegado à segunda besta. Vimos que estamos a presenciar isto a acontecer diante de nós. Vimos este evento da visita papal. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Eu não gostaria que nós ficássemos agarrando detalhes. Às vezes as pessoas tentam interpretar todos os detalhes da profecia. Esse não é o plano de Deus, é que nós compreendamos o que está a acontecer. Mas quando queremos interpretar até o botão que está na ponta, ou o biquinho da ponta do chifre e dizer que aquilo é alguma coisa, podemos entrar em campos perigosos. Mas o que eu queria que nós entendêssemos é este detalhe. Esta besta fez... A segunda besta fez com que a primeira besta ganhasse poder, que a sua imagem fosse apreciada, vai restaurar a sua credibilidade e vai fazer com que a primeira besta, de Apocalipse 13, fale. Falar implica muito mais do que dialogar. Mas eu queria que nós entendêssemos o que foi falado e os cenários. Há coisas muito interessantes que agora já poderemos falar. Nós falámos esta manhã num dos seminários, o seminário da música, falámos acerca da adoração ao trono de Satanás que está a acontecer. Falámos das pessoas que não avançaram para Laodiceia, mas foram para Filadélfia. Eu não sei se vocês repararam, há alguns detalhes de uma agenda clara, com uma mensagem clara da visita de Francisco. Ele esteve em Filadélfia. Filadélfia tem duplo significado, desde que foi lançado o filme, que reconheceu ali uma polarização gay, mas também tem o significado da igreja de Filadélfia. Além disso, ele visitou também Maryland, a terra de Maria. Além disso, ele apresentou na ONU alguns cenários que foram preparados com quase um ano de antecedência, cenários que se prendem com as questões ecológicas. Interessantemente, nós temos profeticamente uma compreensão de Elias como apresentando um paralelo. Elias tem um conflito entre os profetas de Baal, foge por 3 anos e meio, vemos que a igreja foi oprimida por 3 tempos e meio. Depois ele tem um conflito, temos Jezabel, que representa um poderio de uma corrente religiosa, que tenta usar o poder político de Acabe para conseguir uma lei que defenda os profetas de Baal. E depois temos Elias fugindo de Jezabel e tendo que ser alimentado de forma miraculosa em várias partes, não só pelo corvo, na primeira parte pelo corvo e carne, na segunda parte pelo pão que o fez caminhar muito tempo. Tudo isto tem um paralelo muito grande com a nossa compreensão, porque no final também teremos que estar fugindo de Jezabel e ter o nosso pão e a nossa água certas, mas a igreja também já foi atacada por 3 anos e meio, 3 tempos e meio proféticos. Então, temos ali que no final também teremos que pregar com o espírito de Elias. Mas o que chegamos à conclusão ontem foi muito claro. Chegamos à conclusão de que a primeira parte deste versículo 15 de Apocalipse 13 nos diz que a segunda besta vai exaltar o poder da primeira besta e fazer com que a imagem da besta fale. O Espírito de Profecia descreve várias coisas quanto à imagem da besta, representa a sua representação de autoridade, passa o pleonasmo, mas também diz que tem uma forte representação quanto à forma como o movimento protestante e o falso profeta vão
exaltar as características dessa besta, a sua autoridade dominical, a sua doutrina sobre o estado dos mortos, enfim, várias coisas. Então vimos que o primeiro bloco do versículo 15 está cumprido e que o segundo bloco seria fazer perseguição a todos aqueles que não se quiserem vergar. Eu quero dizer uma coisa muito séria neste momento. E diante do Senhor eu quero dizer, quando qualquer igreja, em vez de trabalhar com o Espírito de Cristo para conduzir as pessoas a Cristo e à doutrina, prefere trabalhar com o espírito de opressão, perseguição, repressão, ameaças, esse não é o Espírito de Cristo. Já vimos que desde tempos antigos foi assim que trabalhou o sistema que recebeu o poder do dragão, e estamos a ver que é dessa forma que vai trabalhar o sistema quando retomar o seu poder, quando a segunda besta lhe der o poder. Eu quero dizer muito claramente, as pessoas que têm tido medo da dissidência na nossa igreja, se querem combater a dissidência, devem imitar o modelo de Cristo de combater a dissidência e não o modelo jesuíta de combater a dissidência. Esta não é a forma como um cristão combate a dissidência. Não é oprimindo, reprimindo, cortando. Esta é a forma como um cristão, um adventista do sétimo dia combate a dissidência. Ele apresenta a palavra e a palavra é imbatível, irrebatível por si só. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. E precisamos vigiar o espírito com que lidamos com os problemas. Não só o espírito com que as pessoas lidam com aqueles que pensam estar em dissidência, como o espírito com que aqueles que pensam estar a buscar a reforma lidam com aqueles que pensam estar em apostasia. Isto é o que o inimigo quer. Eu queria que nós compreendêssemos então esta passagem que agora vamos ter, porque depois nós vamos a Apocalipse 12, 17 e diz no versículo 17, bom, sabemos que o versículo 16 de Apocalipse 13 nos diz que vai ser posto um sinal na mão ou na testa para que não se possa comprar nem vender. Interessante que Deuteronômio 6, 6 a 8 nos diz que Deus quer pôr a sua palavra, o seu caráter como um sinal, como frontal e na nossa mão. Mas o poder da contrafação quer pôr um sinal ou num lugar ou noutro. Qualquer coisa serve desde que rebata o sinal de Deus. Mas então vemos que ao receber este poder, o que a segunda besta vai fazer, através da ira do dragão, é ir contra a mulher novamente e ir contra o remanescente da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé ou o testemunho de Jesus Cristo. Por outras palavras simples, vai atacar todos aqueles que querem vencer o pecado e guardar a lei, e todos aqueles que querem preservar a importância e valor do Espírito de profecia. Ficou mais claro isto? Porque às vezes, enquanto temos que fazer os paralelos do que é o testemunho de Jesus ou a fé de Jesus, pode ficar complicado. E ficamos nesta pergunta para hoje: quem é o remanescente que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus? Eu quero que entendamos o conceito de remanescente. O remanescente é uma palavra mais comum para nós, é o resto. Nós temos toda uma história da humanidade e Deus sempre foi trabalhando com restos. Buscava e despertava um povo fiel, esse povo crescia, começava a divagar e Deus tinha que buscar um resto, um remanescente. Vemos que Deus também vai trabalhar com o resto que vai sobrar da história da humanidade neste tempo.
E este é o tema desta noite. Quem é o remanescente? A última igreja. Isto representa um pouco mais do que apenas dizer que somos Laodiceia, que somos a sétima igreja, que não haverá outra depois de nós. Porque eu posso ter uma garrafa com suco, e posso utilizar esse suco e deixar um resto. Mas eu posso também desse resto tirar um pouco mais e fica ainda um outro resto. Muitas pessoas têm apresentado um conceito de remanescente dentro do remanescente. Deus não vai trabalhar dessa forma, mas Deus não está trabalhando com a massa, mas sim com os que guardam os mandamentos de Jesus e preservam o espírito de profecia. Com os que buscam cumprir a lei, vencer o pecado e preservar aquilo que Deus deu à igreja pelo espírito de profecia. Deixamos claro aqui que não basta ter o nome na igreja para fazer parte do remanescente. Vimos até um texto que está em Eventos Finais, na página 172, que diz: nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-á tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança, o texto termina dizendo, como um pecador comum. Significa que nem todos os que estão na igreja farão parte do remanescente. Deus claramente nos disse através do seu Filho que nós teremos trigo e joio até ao fim. Irmãos, eu não sei se nós nos apercebemos da triste realidade deste texto. Mas o melhor não será olhar para eles que usam, ou fazem, ou vestem, ou comem aquilo que nós achamos que não devem, mas será como os discípulos na última ceia, olhar para si mesmo e perguntar-se: porventura sou eu, Senhor? Quão preparados estamos? Eu queria que nós compreendêssemos isto. Nós vamos abordar hoje Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Apesar do texto estar na tela, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tirando alguns textos que eu vou mencionar, estes são os textos que vamos incidir. Apocalipse 7 nos apresenta um texto, e Apocalipse 14 também, os dois textos abordam os 144 mil. Eu sei que muitas pessoas não gostam que se fale deste tema, só que temos um problema, porque eu gosto muito de falar neste tema. Este tema é extremamente importante para nós. Eu quero dizer algumas coisas claras aqui. Não existe uma posição oficial da Igreja Adventista quanto à literalidade ou simbologia do número. Então eu não me vou focar nisso. Mas quero deixar outra coisa clara aqui. Nenhuma das posições deve ser ridicularizada. Muitas pessoas têm ridicularizado a outra posição, mas já tivemos tanto presidentes de conferência geral como membros estudiosos defendendo tanto uma posição como outra. Então nenhuma das posições deve ser ridicularizada. Precisamos de um médico no auditório. Se alguém puder acompanhar o irmão Francisco, ele indicará para onde ir. Um médico, por favor, no auditório. Eu quero que entendamos aqui que, tal como muitas pessoas têm tentado fazer-nos distrair na bateria para esquecermos o louvor, ou muitas vezes temos a tendência de nos distrairmos na natureza humana de Cristo e esquecemos a questão do pecado e da sua vitória, ou muitas vezes podemos nos distrair na literalidade e simbologia dos 144 mil e esquecer a mensagem que está aqui. Não existe uma posição oficial sobre literalidade e simbologia, mas existe luz suficiente e todos nós somos capazes de compreender a mensagem que está aqui. E eu queria que nós fizéssemos isto esta noite. Eu vou fazer mais uma oração. Pai Santo,
neste momento eu quero pedir-te todo o poder necessário para expressar-me de forma clara e ser entendido de forma clara, numa eloquência muito para além daquilo que eu posso ou tenho capacidade de fazer. Quero pedir-te também humildade da minha parte ao falar e da parte de cada um de nós ao ouvir. Por favor, Senhor, usa-nos neste momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, não ouçamos profecias de forma geral. Elas estão a acontecer, isto está muito sério. Diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos. O que significa 4? O que representa este número? Eu vou pedir muito a vossa participação hoje. Os 4 pontos cardeais, a plenitude, a globalidade, a universalidade. E anjos, mensageiros, mensagem ou advertência. Então, podemos já começar a entender. Depois destas coisas, o profeta viu uma mensagem global, ou mensageiros de uma forma global, que estavam sobre os 4 cantos da terra, sobre a globalidade da terra, retendo os 4 ventos. O que significam ventos? Guerras, calamidades, revoluções, todo tipo de destroçamento da situação. Há uma mensagem global e há uma advertência global e há um castigo global que está retido por esta mensagem global, mas que depois que for solto, diz assim, para que nenhum vento, nenhuma calamidade, nenhuma guerra, nenhum destroçamento soprasse, atingisse, destroçasse a terra. Terra poderá ser continente, poderá ser a terra na sua globalidade, nem sobre o mar, os povos, as questões ambientais, nem contra árvore alguma. A árvore representam pessoas ou nações. Nabucodonosor era uma árvore cortada. Israel foi uma árvore infrutífera. Então, existe algo global, uma mensagem, uma advertência global que está a impedir que um conjunto de calamidades globais destroce, destrua a terra, as nações e as pessoas. Quero perguntar uma coisa: o que vai acontecer de forma global que destruirá a terra? Que ventos, que calamidades? A terra, as nações e as pessoas? As 7 pragas. Ninguém tem dúvida de que estamos a falar das 7 pragas aqui. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Outra mensagem, outro mensageiro, outra advertência crescente que sobe do lado do sol nascente. Em Israel, o povo adorava voltado de costas para o sol nascente, e os povos pagãos da adoração ao sol voltavam-se para o sol nascente. Este anjo vem do sol nascente, de costas para o sol nascente. O sol nascente tem a ver com adoração. Se eu venho do sol nascente, de costas para o sol nascente, estamos a falar da verdadeira adoração. Se eu me volto para o sol nascente, é falta de adoração. Então há uma mensagem de verdadeira adoração. Temei a Deus e dai-lhe glória. Uma mensagem, uma advertência que vem com relação à verdadeira adoração, que vai crescendo e que tem o selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? Sábado, autoridade, aprovação, reconhecimento do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Há uma mensagem que tem a ver com verdadeira adoração, que faz reter
uma advertência de calamidade global que está para acontecer com as pragas. E faz reter para dar tempo ao povo de Deus de ser aprovado com a verdadeira adoração. Estão a acompanhar-me? Dizendo, este anjo diz, a mensagem diz, a advertência é: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Já definimos isto. Até, falámos sobre isto ontem, até significa que um processo já foi iniciado e que queremos que haja tempo para que seja terminado. Até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Interessantemente, Apocalipse é uma mensagem para dizer aos servos do nosso Deus as coisas que brevemente hão de acontecer. E as coisas que brevemente devem acontecer é que haja tempo suficiente para assinalar, para terminar de assinalar, até que terminemos de assinalar. É um processo que já começou. Eu quero que saibamos o seguinte: não vai entrar ninguém no céu sem ser selado. Todos vão guardar o sábado antes de entrar no céu. O povo de Israel foi selado por um sinal entre eles e Deus, um sinal perpétuo. E todos que guardam o sábado, desde que ele foi levantado pela mulher que achou a dracma, pela mensagem do terceiro anjo, pela tríplice mensagem angélica, são selados. O selamento é um processo que começa quando o crente se converte. O crente, não estou a falar do evangélico, eu estou a falar da pessoa que crê. Qualquer pessoa que crê em Cristo verdadeiramente, profundamente, se converte, começa um processo de gravação do caráter de Cristo em si e de aprovação desse caráter, que termina com o fim da graça para essa pessoa. O fim da graça dessa pessoa pode ser quando ela morre, ou quando fecha a porta da graça para toda a gente, ou quando ela não está mais alcançável pelo Espírito Santo. Eu não sei se estamos a entender aqui. Esta manhã dissemos que antes da terminação da graça, manifestar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores e dança. Haverá um movimento carismático, conduzido, inspirado por um falso fogo, um fogo estranho, e que não utilizarão o hinário, os hinos tradicionais, e que terão músicas dançantes com letra sagrada. E vimos que esse cenário estava a acontecer, e que é a realidade presente, e que, diz o Espírito de Profecia, que aconteceria imediatamente antes de fechar a porta da graça. E aqui vemos que estamos a falar do fechar da porta da graça, e de que Deus está a dizer, há uma mensagem de despertamento, de voltar à verdadeira adoração, não à adoração do fogo estranho, mas de voltar à verdadeira adoração, antes que feche a oportunidade, antes que soltem os ventos e comecem as pragas. E tudo isto sabemos que é muito rápido. Temos consciência, irmãos, de que nós estamos vivendo o Apocalipse 7? Este processo vai se intensificar, mas é o que está a acontecer. Vejam o que diz o Espírito de Profecia. Primeiros escritos, recomendo que leiam a página 36, 38. Reparem, vi que os 4 anjos segurariam os ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 pragas. Confirma o que acabamos de dizer, estava claro. Eles segurariam os ventos até que Melquisedeque terminasse o processo de juízo, de ilibação do povo de Deus da sua culpa, de apagar o seu cadastro e registro, e de comprovação da culpa, e se levantar Miguel, então começam as pragas. Olhem um outro texto no mesmo livro, na página 38. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com as trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para quem? Os remanescentes. Ele se apercebe que o remanescente não está pronto, nem um em cada 20.
Há uma grande obra a fazer e estamos muito aquém. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou ao Pai: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Cristo fez um grande investimento por cada um de nós. Quando alguém faz um investimento, quer que haja o máximo de lucro possível desse investimento. E olhem a cena maravilhosa que vai acontecer agora. Vi a seguir um outro anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente, rapidamente, aos 4 anjos, agitando algo na sua mão, e clamando com grande voz: segurai, segurai, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Amanhã nós vamos falar sobre o selamento, mas eu queria que nós tivéssemos bem claro aqui a misericórdia da graça de Deus. Temos tido tanto tempo para refletir o caráter de Cristo, e eu falo por mim, eu creio que será a situação de muitos. Temos gasto muito tempo e nos temos distraído muito, mas o Senhor nos está a dizer, pelo cenário das coisas que estão a acontecer, Ele está a mostrar-nos a proximidade e a rapidez de todos estes eventos e a urgência do povo de Deus em preocupar-se com esta questão. Ele está com pena do remanescente e está a querer dar tempo ao remanescente para estar pronto. Eu quero trazer isto bem real. Eu creio que neste lugar estão anjos neste momento. E eu creio que os anjos têm andado para a frente e para trás. Cada um dos nossos anjos e muitos outros. O Espírito de Profecia descreve aqueles que estão em luta e angústia, as nuvens negras que Satanás traz, e como os que não se esforçam são deixados para trás, porque os anjos têm que ir ajudar aqueles que se estão esforçando. Os anjos estão ansiosos que tomemos medidas. E eu gostaria que saíssemos deste congresso com a noção clara de que não é mais tempo de brincar. O tempo esgotou, as profecias estão a acontecer, irmãos. Você e eu temos a possibilidade de estar no meio de algo que foi profetizado há muito tempo e que está a acontecer. Espero que isto nos faça despertar claramente. E diz assim, ainda Apocalipse 7:4: e ouvi o número. Ouvir significa que é algo mais específico, e número, sempre que a Bíblia nos fala de numeração, de pesar, diz pesado, foste e achado em falta, estamos a falar de avaliação. Estas pessoas vão ser avaliadas, além de seladas, elas são numeradas, são pesadas para ver se estão achadas fiéis. É mais do que o selamento. Isto não é como todas as outras pessoas que têm sido seladas ao longo da história do povo de Deus, mas é uma avaliação, um selamento especial, com um peso especial. E eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Este número tem inúmeros significados. Nós poderemos encontrar muitas coisas na Bíblia. É um múltiplo de 12. E se fizermos multiplicações, nós vamos ver que sempre encontramos este número por todo lado. Temos as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, os 12 patriarcas de Sete até Noé, 12 patriarcas de Sem até Jacó, 12 espias para a terra prometida, 2 conjuntos de grupos de 24.000 homens no exército de Davi, 12 juízes de Otaniel a Samuel, 24 vezes 12 levitas no templo com música. Temos uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos, antigo sistema sacrificial, que foi parado, e uma mulher, uma jovem de 12 anos que é ressuscitada, igreja jovem trazida à vida. Todo este simbolismo do número 12, 12 estrelas na mulher vestida de sol, 12 vezes 2, temos os 24 anciãos, 12 patriarcas, enfim. Mas eu queria ressaltar aqui algo extraordinário. Poderíamos considerar
12 vezes 12 mil, ou seja, discipulado 1000 vezes colocado. Poderíamos considerar 12 vezes 12 vezes 10 ao cubo, ou seja, 2 fases de discipulado com base no cumprimento da lei sob a direção da divindade. Será que entendemos o que Deus nos quer dizer com esta mensagem? Que tipo de discipulado Ele espera? Um discipulado assente na guarda da lei, na direção da divindade. 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não nos distraiamos com a paisagem, foquemos-nos na viagem. De todas as tribos dos filhos de Israel, sabemos que Israel não é só aquele que é descendente literal de Abraão, mas todo aquele que pela fé, como Abraão, passa agora a ser Israel espiritual. Todos nós somos descendentes de Abraão nessa perspectiva. Porque é que sabemos que não se trata aqui de Israel literal? Porque é que isto não tem a ver com sionismo, profecias quanto ao Israel terreno? De uma forma muito simples, quando vemos a lista das tribos, diz que são 12 mil de cada uma das tribos, e menciona Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Temos aqui mencionadas as tribos de Levi e José. José está mencionado, mas também temos Manassés mencionado. Ou mencionamos Efraim e Manassés, que são os filhos de José, ou mencionamos José. Mas estamos a mencionar um filho e um pai, e estamos a descartar Efraim. Esta listagem é uma listagem incomum dos filhos de Israel. Nunca na contagem dos filhos de Israel se incluiria os filhos de Levi, porque Deus disse que esta tribo era para ele. Eles nem sequer tiveram uma divisão de terra, porque eles não eram contados nesta contagem. Deus quer nos dizer algo mais com isto. Ele está-nos a chamar a atenção para algumas características, e vemos que estão de fora, irmão, preste muita atenção ao que eu vou dizer agora. Vemos que estão de fora 2 tribos, Efraim e Dan. Está incluído José e o seu filho Manassés. Oseias nos diz: Efraim está entregue aos ídolos, no capítulo 4, versículo 17. Deixai-o. Entregar-se aos ídolos significa condescender com as suas concupiscências e ficar aquém da norma de Deus. E Dan, nas bênçãos de Jacó, é descrito como a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. Gênesis 49, 17. Quando eu digo que alguém é uma víbora, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu digo que alguém é como a serpente, posso estar a fazer um paralelo simbólico com Satanás, que é o acusador dos seus irmãos, ou posso estar a dizer que essa pessoa é uma víbora, e quando ela morde por trás, estamos a falar da crítica, de alguém que apunhala pelas costas. Existem 2 tribos que não vão fazer parte do discipulado pleno do remanescente, e essas 2 tribos são a extrema esquerda, os liberais, que estão entregues às suas concupiscências, e a extrema direita, os fanáticos conservadores que criticam os seus irmãos e os julgam e se consideram melhores do que eles. Dan será o juiz dos seus irmãos. Estas 2 características vão fazer com que as pessoas fiquem fora do remanescente do povo de Deus. Os que ficam aquém da norma dos mandamentos, e os que vão além da norma dos mandamentos. Se nós formos ver as bênçãos dos filhos de Israel e se as pusermos numa lista do que elas significam, nós vamos descobrir a mensagem que está aqui nestas tribos simbólicas. Eu vou pedir ao Odair, por favor, para ler.
Onde é que está o Odair? Podes pegar um microfone talvez, Odair? Eu vou pedir ao Odair que traga esse texto e que nos apresente, mas entretanto eu gostaria que nós víssemos algo extraordinário e já vamos voltar a este aspecto. Nós vamos agora pular para Apocalipse 14. E olhei, versículo 1, e eis que estava o Cordeiro. Isto é simbólico ou literal? Simbólico, que representa Cristo. Sobre o monte de Sião, estavam mesmo no céu, no monte de Sião, é simbólico ou literal? É literal. Aqui agora complicamos o que muita gente assume como uma regra de hermenêutica. Diz que um texto não pode ser simbólico e literal ao mesmo tempo, mas aqui temos um símbolo do Cordeiro e um exemplo literal. Temos que entender o que essa regra de hermenêutica quer dizer. Ela é válida, mas ela nos está a dizer que um texto ou tem um sentido simbólico ou tem um sentido literal. Não quer dizer que o texto não possa ter partes simbólicas e partes literais, mas temos que captar o seu sentido geral. Portanto, não podemos definir simbologia ou literalidade dos 144 mil por causa de termos símbolos ali. O chifre pequeno é um símbolo, mas é um poder bem real, meus amigos. Eu quero que entendamos aqui algo muito interessante. O Monte de Sião está no céu e com ele, com o Cordeiro, 144 mil. Esperem lá. Voltamos a Apocalipse 7. Esperem, disse o anjo, até que terminemos de marcar nas suas testas este remanescente. E agora vamos a Apocalipse 14 e vemos que diz assim, que já nas suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Nome na Bíblia significa desempenho de uma função ou caráter de alguém. Israel mudou o seu nome porque mudou o seu caráter. O nome do seu pai significa o caráter do seu pai. Diz que pela contemplação somos transformados de glória em glória, e a glória de Deus é o seu caráter. Pela contemplação de Cristo, o remanescente é transformado de caráter em caráter até refletir plenamente o caráter de Cristo. E quando aparece no céu este remanescente, já tem gravado no lóbulo frontal, no centro de comando do seu ser, o caráter de Deus, que está refletido na sua lei. Já é marcado pelo selo de autoridade de Deus. Ele já tem como guia da sua vida a lei de Deus, como estava em Deuteronômio. Deus já gravou a sua lei nos seus corações, na sua mente. Se isso vai acontecer na glorificação, para que um anjo pedir que espere antes de fechar a porta da graça? Algo acontece entre esperem, não fechem a porta da graça, e estamos no céu com um caráter gravado, e não acontece na glorificação, porque senão o anjo podia ter dito, pode fechar a porta da graça, porque esse povo só vai ficar com o caráter de Cristo e guardar a sua lei quando for glorificado. Eu quero dizer claramente, irmãos, em nome do Senhor, que se alguém diz que o caráter só será transformado na glorificação, seja anátema, porque ataca a doutrina de Deus e da Igreja, seja ele quem for. Não faria sentido nenhum transformar caracteres com um abrir e fechar de olhos. Isso é a nossa parte física. Seria ridículo o povo estar à espera 6.000 anos para Deus no final, através do seu Filho, com um plim-plim, transformar toda a gente. A santificação é o trabalho de uma vida, não de um instante, diz o Espírito de Profecia. E ninguém pode almejar passar à glorificação com vida sem cumprir a santificação. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Eles têm o nome do seu pai. Odair, quando tiver me avise, por favor, que eu gostaria que lêssemos. Pode ser no fim, não há problema. Quem são estes?
a Bíblia diz claramente quem são. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Muita gente ficou dizendo, olha, se isto for literal, significa que quem é casado não pode fazer parte do remanescente. Amigos, a Bíblia é clara, quem são as 10 virgens? Elas representam a igreja que se considera remanescente, mas só 5 são remanescente real. Só 5 fazem provisão. Estão na igreja pura, na igreja remanescente, mas não tomaram as devidas precauções enquanto o anjo esperava para receberem a dose extra do Espírito Santo e fazerem parte do remanescente que tem o caráter de Deus gravado na sua mente. Não estar contaminados com mulheres significa algo muito claro. A igreja adventista, representada ali na mulher que encontrou a dracma, foi levar e mostrar às suas amigas. As amigas são todas aquelas que antecederam a restauração dos móveis do santuário. São as igrejas protestantes, as igrejas cristãs e as outras formações religiosas. Não estar contaminado com mulheres, se pegarmos a descrição de Apocalipse 14 e a descrição de Apocalipse 7, se vemos que em Apocalipse 7 o anjo está à espera para que eles sejam selados, e aqui diz que não se contaminaram, sabemos que esta contaminação se refere a um período em que algo iria ser levado para ser contaminado. Tudo isto acontece no cenário em que a grande prostituta vai conduzir as meretrizes, trazer a taça da sua imundícia e dar a beber ao mundo, e todos os que beberem e se contaminarem com estas mulheres, com o ecumenismo que está a acontecer, com a doutrina e a conjunção dos 3 espíritos imundos, todos contaminarem com isso, não podem fazer parte porque não estão puros. Significa que aqueles que estão lá fora guardando o domingo não podem fazer parte? Não, não significa isso. Essas pessoas, Deus não tem em conta o tempo da ignorância, ponto número 1. Ponto número 2, diz que o selo ou o sinal do diabo, a sua marca, só será considerada efetiva quando estiver claro para todos e as pessoas mesmo assim conscientemente quiserem se contaminar. Essas pessoas também poderão ser virgens e fazer parte do remanescente do povo de Deus. Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Vocês já ouviram falar de alguém que andava com Deus? Enoque. O que é que aconteceu com Enoque? Foi trasladado vivo sem ver a morte. O que é que vai acontecer com o remanescente? Quem anda com Deus ao ponto de amá-lo, ao ponto de o seu espírito operar no seu coração, até que ele tenha a lei, o caráter de Deus gravado em si, e que andem um com o outro de tal forma, é levado e trasladado vivo pelo Senhor. Enoque é um tipo dos 144 mil, um tipo do remanescente, dos últimos que estarão vivos, segundo diz também o livro Primeiros Escritos, os santos vivos em número de 144 mil, quando o Senhor voltar. Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Seguiram o Cordeiro na terra, seguirão o Cordeiro para sempre, serão os seus discípulos próximos para a eternidade. Vocês ouviram o que eu disse? Assim como Jesus teve 12 discípulos aqui na terra, ele tem 144 mil discípulos que o vão seguir para onde quer que ele vá, para a eternidade. Quando Jesus visitar algum planeta, as suas marcas vão dizer do seu amor, da sua justiça, vão mostrar que Jesus esteve neste planeta e viveu uma vida pura. Vão mostrar que o mesmo milagre que ele fez na boda de Canaã, guardou o melhor vinho para o fim, o remanescente do vinho, também fará com o remanescente dos seus discípulos. No pior momento da história, ele vai tirar as suas primícias.
E cada vez que ele aparecer para visitar algum planeta, ele está mostrando ao universo que Satanás era mentiroso, que sim, era possível obedecer à lei de Deus. Cristo veio com 4.000 anos de desvantagem para mostrar isso. Diz o nosso livro, Nisto Cremos, nas páginas que falam sobre a natureza humana de Cristo. E a seguir vão perguntar: e quem são esses que estão com você? E o Senhor vai mostrar aqueles que seguiram o mesmo trajeto que o Cordeiro no último período da história. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Eu quero que você ouça, pega um microfone por favor, Odair. Eu quero que você ouça as características do Israel espiritual, do remanescente. Logo a seguir, em Apocalipse 7, nós vemos uma grande multidão que não é só do Israel espiritual, no sentido geral do termo, mas que é de toda a nação, tribo e língua. Não quero entrar nesses detalhes aqui, poderá haver muitas divagações, mas eu quero que tenhamos consciência. O Odair vai ler os nomes, não precisas de ler os nomes de cada um, podes ler só a sequência dos nomes. Vocês vão ouvir as descrições do significado e da bênção de cada um dos nomes das tribos mencionadas e o que é que ela significa no caráter dos filhos de Deus do remanescente. Só o significado. Som. Dá para ouvir? Forte, Odair. Ok. Vou seguir na sequência com os nomes. Deixa eu sair da frente aqui. Rúben, ele olhou para mim. Simeão, Deus me ouve. Levi, Deus se juntou a mim. Judá, vou louvar ao Senhor. Zebulon, habitação. Isacar, comprou-me. Gade, me concedeu boa sorte. Azer, eu sou feliz. Naftali, minha luta. José, ele me escolheu. Manassés, me fez esquecer. Benjamim, filho da sua mão direita. Obrigado. Depois recomendo que leiam também as bênçãos que são dadas, não só os significados dos nomes. Temos aqui as características do remanescente. Se juntarmos isso com Apocalipse 7 e Apocalipse 14, especialmente com Apocalipse 14, nos diz: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis perante Deus. Diz Tiago que se alguém refreia a sua própria língua, esse é perfeito. Aquele que não tem engano na sua língua, esse é perfeito. Esse é irrepreensível. São irrepreensíveis perante o próprio Deus. Eu quero que entendamos o que isto significa. A Bíblia diz que se alguém guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se o quê? Culpado de todas. Para ser irrepreensível, eu não posso ser culpado de nenhum. Eu sei que existem muitas acusações acerca do perfeccionismo. Eu creio que a igreja deveria estar mais preocupada com o imperfeccionismo. Eu não vou aqui falar sobre perfeccionismo, nós vamos falar um pouco sobre perfeição e perfeccionismo mais para a frente. Eu creio que muitas das pessoas que estão com medo do perfeccionismo não fazem nem a mínima ideia do que é que isso é. Não conseguem sequer distinguir o que é perfeição e perfeccionismo. O sufixo ismo representa um extremo de algo, não representa que algo é mau. Representa levar algo de uma forma quase religiosa. Pode ser um fanatismo mau, mas não representa que a raiz da palavra é mau. Ou seja, perfeccionismo pode ser mau, mas perfeição, a raiz da palavra, não tem nenhum problema. Mas eu não quero esta noite falar sobre perfeição. Eu quero dizer claramente, no entanto,
que a palavra perfeição não deveria ser um tabu entre cristãos adventistas. Deus foi quem disse, seja o que for que isso significa, anda na minha presença e ser perfeito. Sede vós perfeitos, misericordiosos. É ridículo alguém pensar que é possível ser misericordioso como o nosso Pai que está no céu e não é possível ser perfeito como o nosso Pai que está no céu. É tão impossível amar o próximo como a mim mesmo, como guardar toda a lei. Tudo isso é justificação pelas obras. Pessoas que creem que podem fazer uma coisa, mas não podem fazer outra. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Não diz sem mim podeis amar, mas não guardar toda a lei. Ou sem mim podeis fazer um bocado. Algumas pessoas dizem assim, nós nunca deixaremos de pecar. Só iremos até onde pudermos. E o Senhor compreende isso. Amigo, se formos até onde pudermos, não iremos a lado nenhum, porque nós não podemos ir a lado nenhum. Como veem, essas frases sim, são justificação pelas obras. Alguém que diz que só pode ir até onde consegue, está a falar do que ela é capaz de fazer. Alguém que crê que não pode ir a lado nenhum sem Cristo, está a compreender que com Cristo não sou eu que estabeleço o limite. Eu vou dizer sinceramente, irmãos, nenhum cristão sincero deveria estar preocupado com até onde consegue ir na escala da santificação. O seu objetivo é Cristo. E esse é o seu limite, e Cristo não tem limite. E Ele caminha, porque a aurora dos justos é como, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai raiando até ser dia perfeito. Eu quero dizer uma coisa clara. Ser perfeito não significa que eu não continuo a crescer. Os anjos são perfeitos e continuam a crescer pela eternidade. Estamos a confundir aqui várias coisas. Precisamos parar de brincar de condescendência com o pecado. Isso é o que é. Porque Deus é um Deus santo. E quando fechar este tempo, aqueles que não forem selados e o seu caráter mantido, terão que estar perante um Deus santo. Eu não estou a entrar nesses detalhes, só estou a deixar claro que isto não é uma brincadeira. Com Deus não se brinca. Eu queria deixar e concluir com esta pergunta séria esta noite. Qual é o próximo evento profético importante para o povo de Deus? Existe muita gente preocupada com o decreto dominical, preocupada com os movimentos do Papa para aqui e para acolá. O decreto dominical é um ponto de preocupação para os ímpios, não para os cristãos. Eu nunca vi nenhum cristão preocupado com o momento em que ele pode dizer ao mundo que mesmo que morra ele vai ser fiel a Deus. Isso não devia preocupar-nos. O que devia preocupar-nos sim, é o que estamos a fazer enquanto o anjo está a pedir que segurem os 4 ventos. O que devia preocupar-nos sim, é que somos a 7ª igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significa o quê? Começamos com uma igreja pura de um cavalo branco e terminaremos com uma igreja pura vestida de branco. E o Senhor te recomenda que compres o que precisas para estar nesse estado e que não fiques a achar que já tens tudo e que és o remanescente. Nós vemos que Deus mandou Naamã mergulhar 7 vezes para ficar livre da lepra. E trabalhou com a sua igreja por 7 períodos. Se Naamã mergulhasse 6, não estaria livre da lepra e do pecado, não estaria puro. Esta igreja tem sido trabalhada pelo Senhor e restaurada, e o santuário restaurado por 6 períodos, e nós somos o 7º período. Deveremos, como Naamã, fazer o mergulho e ser livres, libertos e puros. O Senhor vem buscar uma esposa pura. Não uma esposa que se justifica, mas uma esposa que é justificada e santificada. Elias orou quantas vezes para ter a chuva? 7. Esta é a igreja que vai receber a última chuva. A igreja tem orado por 7 períodos para receber a chuva e vai no espírito de Elias recebê-la novamente. Qualquer purificação no santuário está muitas vezes relacionada com o número 7. E todos nós sabemos o que isso significa. Não foi dado este número à nossa igreja por acaso. E ela só não tem nenhum elogio para que ela não pense que isso é mérito dela. E ela saiba que é mérito de Cristo. Ela não se maquilha, não disfarça o seu pecado.
o seu noivo, o seu esposo, lhe dá as vestes que ela não pode comprar. O que é que isto tem de perfeccionismo? Será que nós estamos a entender o que realmente precisamos ser para ser o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? Esta noite eu tenho um outro apelo. Virgens, chequem o óleo das vossas lâmpadas. Verifiquem como estão a usar a chuva temporã, se é que desejam e se estão a fazer a provisão para receber a chuva serôdia. O evento que o povo de Deus devia estar preocupado neste momento não é o decreto dominical, mas é o processo de selamento de que falámos hoje e vamos falar amanhã, o processo de seleção do remanescente, aprovação do remanescente e preparação para a chuva serôdia. Esse é o próximo evento no qual devemos estar focados. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Eu gostaria de concluir esta noite com uma oração. Eu sei que muitos de nós já fizemos na nossa igreja oração para receber o Espírito Santo. Eu creio que muitas das vezes que fizemos isso não tínhamos a mínima noção do que estávamos a dizer. Nós precisamos primeiro ter unidade apostolar, unidade em meio à divisão e à sacudidura. Não é fácil. Nós precisamos buscar a comunhão com Cristo e deixar que Ele trabalhe e opere o nosso caráter a ponto de sermos selados, enumerados, aprovados e de andarmos sem mediador perante um Deus santo. E eu digo-vos, irmãos, o cenário profético à nossa volta está muito claro de que estas coisas estão todas próximas. O tempo esgotou e é hora do povo de Deus tomar medidas sérias e agarrar-se seriamente ao seu mestre. Eu vou descer, se eu descer isto vai fazer feedback? É melhor descer ou não descer? Posso descer? Queria que alguém... Não? Ok. Eu vou ficar aqui infelizmente, mas eu gostaria que nos ajoelhássemos uns com os outros, próximos uns dos outros, e que orássemos ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Santo, Santo, Santo é o teu caráter, Senhor. Senhor, estamos neste momento na tua presença, o teu povo. Queremos neste momento vir à tua presença, interceder pela tua igreja, interceder pelas nossas famílias, interceder pelas nossas vidas, Pai. Senhor, por favor, dá-nos consciência da seriedade e importância do momento em que estamos, consciência do que significa ser o remanescente de Deus, consciência do que significa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Senhor, eu quero pedir neste momento que tu operes uma grande obra no nosso coração de compenetração do momento profético em que estamos, de total entrega, de total rendição, de total consagração, santificação e reflexão. Tu dizes que durante o Yom Kippur, todo aquele que não for contrito será extirpado do seu povo.
não fará parte do remanescente. Queremos fazer parte desse povo. Senhor, neste momento eu quero pedir uma bênção especial sobre as pessoas que se reuniram aqui neste congresso. Senhor, Tu sabes quão feliz eu estou por podermos estar aqui. Senhor, que em nós não exista um espírito de Efraim, de condescendência com os nossos gostos e apetites, nem um espírito de Dan, de julgar, de criticar os nossos irmãos. Queremos interceder por toda a Tua igreja, mas Senhor, sabemos que a Tua bênção só é efetiva mediante a nossa entrega e na proporção da nossa submissão a Ti. Por favor, Senhor, opera no Teu povo a transformação e o despertar necessário. Opera o Teu povo de forma a que alcance a unidade necessária para que possamos receber o refrigério da chuva serôdia. Senhor, o tempo está-se apertando, as coisas estão ficando demasiado sérias e sabemos que quanto mais buscarmos refletir o Teu caráter, mais Satanás buscará atacar e reprimir por todos os meios possíveis, por dentro e por fora. Nós neste momento não temos preparo para tal, nenhum em cada 20. Já foi dito há muitos anos, quanto mais agora. Senhor, por favor, Tu és o nosso sumo sacerdote, Tu és Melquisedeque, Tu estás a interceder por nós, és o nosso advogado, és a nossa força, és o nosso refúgio. Sem Ti nada podemos fazer. Por favor, opera, Senhor, no nosso coração. Opera neste grupo que veio aqui, para que eles possam sair e levar também a outros esse mesmo ânimo, esse mesmo propósito. Eu Te suplico no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos dê um dia de sábado abençoado e que neste dia possamos aproveitar para refletir acerca destes eventos e do momento em que estamos. Que o Senhor vos abençoe.